Este é o vídeo de número 50 sobre o estudo bíblico e o 30º sobre o livro de Jó. Seja bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. E se você ainda não me conhece, sou Inácio da Silva. E nesse vídeo falarei sobre o capítulo 38 do livro de Jó. Jó se encontra frente a frente com Deus. Este era o que Jó queria, estar frente a frente com Deus. E ele afirmou em todo o seu livro que ao estar frente a frente com Deus, ele derrotaria Deus em um debate. E no capítulo 38, essa possibilidade surge. Deus e Jó estão frente a frente. E a primeira frase que Deus fala para Jó é que o seu discurso não tem inteligência. Ou seja, que Jó não tem conhecimento suficiente sobre o mundo espiritual para dizer aquilo que ele afirma. Eu vou ler na Bíblia, no capítulo 38, versículo de 1 ao 3, as primeiras palavras que Deus se dirigiu a Jó e falou. Ele falou exatamente isso. Então, do seio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta: quem é aquele que obscurece assim a providência, com discurso sem inteligência? Cinge os teus rins como um homem. Vou interrogar-te e tu me responderás. Aqui nós temos também uma prova do que Jó falou em todo o seu livro. Quando nós julgamos ou nós acreditamos que Jó era uma pessoa paciente, que sofria injustiça de Deus, aqui nós vemos que não é assim, não é real essa afirmativa. Jó não era paciente, Jó era arrogante. E Deus, quando chegou até Jó, Deus é justo. Ele falou: o teu discurso, ou seja, a tua fala, não tem inteligência. O que você diz não tem lógica. Você não tem conhecimento do mundo espiritual. No versículo 4 do capítulo 38, diz bem assim: onde estavas quando lancei o fundamento da terra? Fala se estiver informado disso. Aonde estava quando lancei o fundamento da terra? É quando Deus fala desde o início. Nós podemos prestar atenção que Deus está falando do início de tudo, do início do mundo, porque Jó diz que conhece tudo. Então Deus não começou pelo meio ou pelo fim. Deus começou perguntando do início do mundo. Se tu tem tanta inteligência, explica aonde você estava quando eu formei o mundo. E Deus continua no versículo 5 do capítulo 38. Quem lhe tomou as medidas, já que o sabes? Quem sobre ela estendeu o cordel? Novamente, Deus questiona Jó sobre a criação do mundo. Se Jó sabe tudo, ele sabe o tamanho da terra? Naquele momento, Jó não tinha noção do tamanho da terra. Então a inteligência de Jó também não era perfeita e não se comparava à inteligência espiritual, à inteligência de Deus, o Criador de tudo. E Deus continua com o interrogatório. Jó queria um debate e Deus interrogou e pediu para ele se arrumar como um homem e responder, porque Jó não era espiritual. Nesse momento Jó era humano. Então se arrume, se prepare como um humano e responda as perguntas. Vejamos o que Deus perguntou no versículo 12 do capítulo 38. Algum dia na vida deste ordens amanhã? Indicaste a aurora o seu lugar? Vejamos que o início foi do discurso de Deus, das perguntas que Deus fez a Jó, foi sobre o início do mundo. E aqui no versículo 12, Deus já pergunta se ele deu algum dia, Jó já deu ordem para amanhã, para a hora que é para surgir. E Jó não tem resposta para nenhuma dessas perguntas. Então Jó perdeu para Deus, sim. Nunca duvidamos disso, mas no livro de Jó nós temos duas opções. Ou você acredita em Jó, ou acredita em Deus. Você não pode acreditar nos dois. Porque para Jó, Deus é um torturador.
você não pode confiar em Deus. Deus vai lhe pôr a teste, lhe entregar ao poder do demônio a qualquer momento. E isso não é fato. Nas perguntas que Deus está fazendo para Jó, nós estamos vendo que Jó simplesmente tinha um conhecimento humano e se julgava superior a Deus. Vejamos no versículo 18 do capítulo 38, qual é a pergunta que Deus faz a Jó. Abraçaste com o olhar a extensão da terra? Fala se sabe tudo isso. Vê como é forte o que Deus diz. Fala se sabe tudo isso. Porque Jó afirmou em todo o seu livro que ele era inteligente, super inteligente, superior a Deus em inteligência. Então Deus questiona e fala se sabe tudo isso. Vejamos no versículo 21 do capítulo 38, qual é o questionamento que Deus faz a Jó. Deverias sabê-lo, pois já tinhas nascido. São tão numerosos os teus dias? Essa pergunta é importante, muito importante. Porque Jó afirmava que a sua inteligência foi adquirida através dos tempos. Está no livro de Jó, quando ele afirma que eu tenho idade, eu sou uma pessoa vivida, tenho experiência, tenho conhecimento. Qual é a pergunta de Deus nesse momento? Se você viveu tudo isso, então fala, se você tem conhecimento, se você já era nascido quando foi formado a terra, quando foi formado amanhã, quando amanhã foi dito qual horário que era para ela surgir. Se você tem todo esse conhecimento porque você viveu tanto, significa que naquela época você já tinha nascido. Vamos citar um exemplo prático, conhecido por nós. Quando uma mulher está grávida, existem duas pessoas que dizem que um é menino, outro diz que é menina. Um vai acertar. E quando essa pessoa acontece por acaso dela adivinhar, porque não tem conhecimento, não tem certeza, adivinhar exatamente se é menino ou menina, essa pessoa se julga uma pessoa dotada de inteligência, porque ela acertou 2 ou 3 vezes, adivinhou, sem ter certeza. É exatamente isso que Deus faz com Jó. No sonho, uma pessoa que começa a querer saber se é menino ou menino no sonho, antes de nascer, a criança, é um fato real, ela sonhou que a criança já estava grande, então ela sabia o que era, e não era exatamente aquilo que ela tinha sonhado. Era Deus perguntando, você tem conhecimento? Essa criança já nasceu para você saber se é menino ou menina? Porque em 2 acerta, e é exatamente neste sentido que Deus fala para Jó. Se você fala que tem conhecimento porque escutou falar ou porque você já era nascido quando o mundo foi formado. E no versículo 33 do capítulo 38, só preste atenção, muita atenção, nessa pergunta que Deus faz para Jó. Conheces as leis do céu? Regula sua influência sobre a terra? Preste atenção nessa frase. Nós não precisamos mais pensar em nada, analisar nada sobre Jó. Ele não tem, nem o ser humano tem conhecimento das leis de Deus, o que acontece exatamente dentro do céu. Ali existe justiça. Deus é um ser plena justiça. Já falei em outro vídeo que justiça e que bondade que nós julgamos não é igual à justiça de Deus. Deus é justo. Então muitas vezes nós julgamos que Deus não agiu com justiça, mas nós não conhecemos a realidade dos fatos em sua totalidade. E Deus pergunta para Jó, tem conhecimento das leis do céu? Lógico que Jó não tem. E como é que Jó então vai dizer? Qualquer ser humano que se assemelha a Jó em acreditar-se superior a Deus, acreditar ter conhecimento pleno, qual pessoa na face da terra tem esse conhecimento para dizer que é superior a Deus? Simplesmente Jó, em sua arrogância, falou isso, e nós podemos ver, nessas perguntas que Deus fez, ele não tinha uma resposta para dar a Deus. Não sejamos igual a Jó, não sejamos arrogantes, não julgamos que Deus é injusto. Primeiro nós vamos analisar cada palavra escrita no livro de Jó, e nós devemos entender, Deus é perfeito. Deus jamais tentou Jó.
É Jó que foi arrogante e cometeu diversos equívocos em relação a Deus.